Existe uma batalha que foi determinante nos rumos da história do século XX, chegando até os dias de hoje, e não aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Grave este nome: Dien Bien Phu. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje vai nos levar até o Vietnã, aonde os franceses e os vietmins travaram uma batalha que foi decisiva, não só para os dois, mas para o mundo. Batalha de Dien Bien Phu. Mas antes de falar dessa batalha, não esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Vamos então compreender a Batalha de Dien Bien Phu e como ela impacta na história da humanidade até hoje. Os países europeus dominaram muitas regiões fora da Europa no século XIX, o chamado neocolonialismo. A França ficou com uma porção que eles denominaram Indochina. Ali hoje são 3 países: Vietnã, Laos e Camboja. Mas a vida é dinâmica. A Primeira Guerra e principalmente a Segunda Guerra Mundial acabaram com o colonialismo europeu. E estes territórios que os europeus ocuparam entraram em choque e buscaram a sua independência, principalmente na Ásia e na África. Países como Argélia, Índia e o Vietnã lutaram pela sua independência. E o cenário do mundo após a Segunda Guerra Mundial era dividido entre comunismo e capitalismo, a Guerra Fria, que nos campos do Vietnã se tornou muito quente. A Batalha de Dien Bien Phu prova isso. A Indochina francesa, um território hoje ocupado por Laos, Camboja e Vietnã, surgiu como um resultado da expansão colonial francesa no Sudeste Asiático, no século XIX. E foi administrada como uma colônia francesa até a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, a ocupação japonesa na Indochina desestabilizou a administração colonial francesa, proporcionando uma oportunidade para os movimentos de independência ganharem força. Após a Segunda Guerra, os franceses tentaram retornar e impor novamente uma dominação colonial em 1946. Mas a resistência local levou então a uma guerra, a Guerra da Indochina. Logo viria uma batalha decisiva: Dien Bien Phu. Todo esse trajeto do colonialismo e a busca pela liberdade dos países que foram colonizados, obviamente levaria a um choque. Muitas das nações colonialistas não abriram mão de seus territórios além mar. A França foi uma delas. E a teimosia francesa em segurar o que eles chamavam de Indochina levaria a essa batalha que mudaria a história. A Batalha de Dien Bien Phu ocorreu entre março e maio de 1954, marcando o clímax da Guerra da Indochina nesse primeiro momento, entre as forças do Viet Minh, lideradas por Ho Chi Minh, e as forças coloniais francesas, principalmente os paraquedistas e a Legião Estrangeira. Dien Bien Phu é uma cidade no noroeste do Vietnã, localizada em um vale estratégico perto da fronteira com o Laos. Ali, a França estabeleceu uma base fortificada para cortar as rotas de abastecimento do Viet Minh para o Laos e atrair as forças vietnamitas para uma batalha decisiva. Os franceses colocaram nas fortificações em Dien Bien Phu cerca de 13 mil soldados, incluindo tropas de elite como a Legião Estrangeira e os paraquedistas. Enquanto isso, os Viet Minh possuíam cerca de 50 mil soldados regulares e um número ainda maior de auxiliares e voluntários locais que estavam dispostos a enfrentarem os franceses. As fortificações francesas eram uma série de pequenas bases fortificadas, cada um com um nome em código feminino: Beatriz, Gabrielle, Anne-Marie, Huguette, Dominique, Eliane, Claudine e Isabelle. Estes fortes estavam distribuídos ao longo do vale de Dien Bien Phu, criando uma linha defensiva projetada para resistir a ataques diretos. Os franceses contavam com a superioridade aérea e a sua artilharia posicionada dentro das bases para atacar as forças do Viet Minh e cortar a trilha
até o Laos. Porém, ao construírem estas fortificações dentro do vale, cercado por colinas, os franceses perderam uma vantagem estratégica, permitindo ao Viet Minh instalar artilharia no alto das montanhas, o que tornou a base francesa vulnerável ao bombardeio dos vietnamitas. Liderados pelo general Giap, os vietnamitas surpreendentemente desmontaram todas as peças de artilharia de grande porte, canhões de 105mm, de 120mm, 82mm, de fabricação soviética, ou mesmo capturados durante a Guerra Civil Chinesa e transportados pelos comunistas chineses para apoiar o Viet Minh, como o canhão M101, que era capaz de disparar projéteis de alto teor explosivo a uma distância de mais de 11 quilômetros, foram todos desmontados e levados para as montanhas em torno das bases francesas em Dien Bien Phu. E os vietnamitas demonstraram uma notável capacidade logística para fazer este feito, desmontando todas as armas e levando nos ombros de trabalhadores civis e milicianos, usando estradas improvisadas, bicicletas e a força humana puramente para levar estas armas até as posições que se mostraram mortais para os franceses. A base francesa dependia fortemente de suprimentos aéreos para munição, comida e reforços, pois ficaram isoladas geograficamente e logo cercadas pelos vietnamitas. Pistas de pouso foram construídas para os aviões de carga e lançamentos de paraquedas eram usados para abastecer a guarnição que acabou cercada. Dien Bien Phu são 3 palavras que ficaram gravadas na história da França. O que aconteceu ali surpreendeu não só os franceses, surpreendeu o mundo. Mas a mancha ficou na história francesa. O general Giap, que era o comandante das forças do Viet Minh, usando toda a sua inteligência e capacidade tática, impôs ao europeu dominador uma derrota vergonhosa. Tudo aconteceu no Vale de Dien Bien Phu. A batalha começou em 13 de março de 1954, com um bombardeio maciço da artilharia instalada pelos Viet Minhs nas montanhas ao redor das fortificações em Dien Bien Phu. Com isso, os franceses rapidamente ficaram cercados e sem suprimentos. O clima implacável e a geografia do campo de batalha dificultava ainda mais o abastecimento pelos aviões franceses. Lentamente, os combates foram ficando cada vez mais intensos, com as tropas do Viet Minh começando a avançar. Este bombardeio teve como alvo inicialmente os fortes Beatrice, Gabrielle e Anne-Marie. O ataque foi devastador e desorganizou as defesas francesas, e o cerco logo fechou. O forte Beatrice foi o principal alvo deste ataque vietnamita. Após o intenso bombardeio, as tropas do Viet Minh tomaram a posição em poucas horas, no dia 14 de março de 1954. A queda de Beatrice foi um duro golpe para os franceses, pois representava a perda de uma importante posição defensiva. A seguir, o forte Gabrielle também caiu após um dia de combates ferozes, o que isolou ainda mais as forças francesas. O general Giap continuou a apertar o cerco, utilizando táticas de trincheiras da Primeira Guerra Mundial para se aproximar de outras fortificações, como Anne-Marie, Huguette, Dominique, Claudine e Isabelle. Estas táticas incluíam cavar trincheiras em zigue-zague para reduzir a exposição ao fogo inimigo, facilitando o avanço. Reduto após reduto, os fortes franceses em Dien Bien Phu foram caindo. Durante o mês de abril de 54, o forte Eliane resistiu bravamente ao avanço vietnamita. E após combates prolongados e violentos, incluindo raids noturnos e canhonaços de artilharia, finalmente o Viet Minh tomou a posição Eliane, restando agora no caminho das tropas do Viet Minh os fortes Claudine,
e o Guet, que caíram após batalhas intensas, reduzindo ainda mais a capacidade defensiva francesa. O fim amargo estava no horizonte. Os ataques finais do Viet Minh concentraram-se nos redutos restantes e no quartel-general francês. Com suas forças exauridas e um ataque contínuo e poderoso dos vietnamitas, os franceses finalmente capitularam em 7 de maio de 1954, há 70 anos atrás. Derrotada a França, um novo cenário surgiu naquela região. A famosa teoria do dominó que os americanos adotaram, onde eles tinham um medo terrível de perderem todo o Sudeste Asiático para a ideologia comunista, para países que eram satélites ou que seriam satélites da China ou da União Soviética. A teoria do dominó é simples. Se você enfileirar um dominó, as peças do dominó uma atrás da outra, você derruba a primeira, ela cai e derruba todas as outras. Então o medo dos países capitalistas, em especial os Estados Unidos, era de que se o Vietnã se tornasse comunista, outros países seguiriam, como já tinha acontecido, por exemplo, na Coreia do Norte. Então a derrota francesa em Dien Bien Phu levou ao envolvimento direto dos Estados Unidos e a uma guerra que ficou marcada também na história, a Guerra do Vietnã. A derrota na batalha em Dien Bien Phu levou os beligerantes diretamente à Conferência de Genebra, onde foram negociados os termos de paz. Com os acordos assinados, os franceses se retiraram do Vietnã e o país foi dividido temporariamente ao longo do paralelo 17. Ao norte, o Vietnã do Norte tinha um controle comunista de Ho Chi Minh e o Vietnã do Sul surgiu sob o controle do imperador Bao Dai. Uma divisão que seria temporária até que uma eleição prevista para 1956 reunificaria o país. 1 milhão de vietnamitas, muitos dos quais eram católicos, se mudaram do norte para o sul, temendo a repressão comunista. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas simpatizantes dos comunistas se mudaram do sul para o norte. Temendo o avanço do comunismo no Sudeste Asiático, a chamada teoria do dominó, os Estados Unidos passaram a apoiar cada vez mais a República do Vietnã, ou Vietnã do Sul. A presença militar americana aumentou e as tensões também. A Guerra do Vietnã estava próxima, mas isto é uma outra história. Com a divisão do Vietnã entre Norte e Sul, a presença norte-americana no Vietnã do Sul só foi crescendo. Era a escalada que levaria a uma guerra pior ainda, a Guerra do Vietnã. Com o Vietnã dividido entre Norte comunista e Sul capitalista, a presença norte-americana só foi aumentando. Consultores militares, bases e depois um exército se instalou naquela região e lutou contra o Vietnã do Norte. E foi uma guerra que no fim se mostrou tão vergonhosa para os norte-americanos como foi para os franceses na Indochina. A história ensina e não esquece. Para quem quiser saber um pouco mais, ler um livro, assistir um filme sobre Dien Bien Phu, existe um filme francês muito bom chamado exatamente isso, Dien Bien Phu, que eu usei inclusive cenas aqui neste vídeo. Não é um filme muito fácil de encontrar, mas que vale a pena ser assistido. Um livro também que explica todo esse envolvimento é o livro do Max Hastings, chamado Vietnã, uma tragédia épica, que analisa todo o país desde 1945 até 1975, passando por Dien Bien Phu. Esse livro é muito bom, Max Hastings é um grande historiador. Existe também um documentário do Ken Burns chamado Vietnã, e o primeiro capítulo é direcionado exatamente para uma análise mais profunda do envolvimento francês na Indochina.
assista esse documentário do Ken Burns, um dos melhores documentários de guerra já produzidos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero também que você procure conhecer um pouco mais sobre a Batalha de Dien Bien Phu. Se gostou, não esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal se não está inscrito. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais!